querido Dom Valmor, como arcebispo da Arquidiocese de Belo Horizonte, agradeço imensamente por esses 6 anos de convivência e por o senhor ter nos acompanhado durante esse tempo e ter nos dado esse presente que é presidir essa missa aqui na Catedral de Cristo Rei, a missa do meu envio para a Diocese de Livramento de Nossa Senhora. Na pessoa do senhor também como presidente da Conferência Nacional do Brasil, da CNBB, reafirmar o nosso compromisso com os projetos de evangelização da nossa conferência, sobretudo naquilo que o senhor nos disse no início, que é essa dimensão nova da conversão ecológica, da ecologia integral. Mas todos os projetos que a gente abraça enquanto corpo eclesial no Brasil. Então, muito obrigado. E também quero cumprimentar meus amigos aqui, bispos auxiliares, Nivaldo e Joel, que estão presentes, mas todos aqueles que nesses 6 anos conviveram comigo e a gente pôde aprender um pouquinho uns com os outros. Obrigado pela presença de vocês dois, uma gratidão aos que não estão presentes também. Caros padres aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, acho que na pessoa do padre Eduardo, que é meu vigário episcopal, era meu vigário episcopal na região episcopal Nossa Senhora do Rosário, agradecer a todos os padres e diáconos daquela região e dos leigos e leigas que vieram de lá do Vale do Paraupeba, sobretudo de Brumadinho. Também os outros padres que estão aqui, Padre Ronaldo, reitor lá da comunidade de São José, os redentoristas que sempre me acompanham por fazer parte também dessa história bonita de evangelização. A todos vocês, seminaristas, religiosos, religiosas e povo de Deus aqui, nos encontramos num momento importante para todos nós, que é a Quaresma, e para mim, como uma travessia, que é uma palavra, acho que forte no tempo quaresmal. Então, mais uma vez, um bom dia para todos vocês, sintam-se acolhidos pelo amor de Deus. Eu fiz, porque nessas horas vocês já passaram por muitas travessias também, mudanças. Tem gente que veio de longe de Belo Horizonte, buscar a sua vida aqui, então, isso não significa nada não, mas eu fiz uma colinha desse tamanhozinho. Se eu demorar um pouquinho, vocês me perdoem. Hoje, nós temos também agradecer a TV Horizonte, as redes de comunicação que estão transmitindo a nossa celebração eucarística e todos aqueles que nos acompanham aqui de perto, de longe. Obrigado pela sua audiência, porque você nos segue e segue a palavra de Deus e segue a nossa igreja. Eu fui agraciado juntamente com vocês com a liturgia da palavra de hoje, que começa com esse texto de Gênesis: sai da tua terra e vai para onde eu te mostrar. A história de Abraão, nosso pai na fé. Depois nós tivemos o relato do evangelista Mateus sobre a transfiguração, que Pedro, Tiago e João foram para a montanha com Jesus e ali tiveram a experiência de vê-lo radioso, transfigurado ao lado de Moisés, a lei, e de Elias, as profecias. Então Jesus está reunindo toda a trajetória da palavra de Deus e agora ele é manifestado com essa voz que vem do Pai dos céus: este é meu filho amado. Vamos repetir essa frase? Este é meu filho amado. Os apóstolos ali ficaram tão entusiasmados, misturaram medo, alegria, que até queriam fazer o quê? 3 tendas. É meio que assim, está tão bom que a gente ver a glória do Senhor bem perto de nós, que a gente quer aqui armar uma barraquinha e ficar por aqui mesmo. E Jesus então termina o Evangelho enviando-os às planícies da vida, ou seja, ao cotidiano da nossa vida. O terceiro ponto da palavra é São Paulo encarnando esse caminho, dizendo: olha, para o seu amigo, sofra comigo, porque o trabalho de evangelização não é moleza não, tem suas dificuldades, suas perseguições, convidando o seu amigo também a fazer essa experiência. Sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. E ele termina então resumidamente assim: Cristo é a nossa herança. Cristo é a nossa herança.
Então eu gostaria de tirar algumas conclusões desta palavra do segundo domingo da Quaresma. Primeira, a itinerância. Ninguém tem lugar estabelecido definitivo nessa terra. Isso faz parte da condição humana. Nós somos, por natureza, passageiros, itinerantes. Agora, rezando a liturgia de hoje, eu fiquei pensando se nessa minha itinerância também, como ser solidário aos milhões e milhões de pessoas que são obrigados a serem itinerantes, refugiados pelas guerras, pelos crimes e por tantas atrocidades que acontecem em nosso planeta Terra. Eu rezei também essa itinerância. Não aquela natural nossa que nós nascemos, vamos crescer e se Deus quiser vamos morrer já velhinhos, mas aquelas que fazem parte de uma violência sistêmica que impõe pesos e mais pesos, numa grande maioria da sociedade global hoje, que precisam estar perambulando pelo mundo afora, pelas ruas, em busca de um lugarzinho. Vamos também rezar por esse tipo de itinerância que faz parte de um grande martírio de muita gente nesse mundo. Talvez até de alguns aqui que tiveram que sair das suas casas, lá do norte de Minas, lá do Nordeste, para vir tentar alguma coisa no nosso Sudeste. Essa itinerância também faz parte da nossa reflexão de hoje. O segundo ponto é que não nos é permitido, como discípulos e discípulas de Jesus, nos acomodar em pequenas tendas, estruturas, e ficar negociando o Evangelho, porque nós temos o nosso mundinho e precisamos preservá-lo. A vida hoje nos pede muito mais, meus amigos e amigas. Quem é batizado nas águas do batismo de Cristo, e quem escuta essa palavra, se torna naturalmente um cidadão universal, de um reino que não tem fronteiras. Por isso nós não disputamos, se é de Brumadinho, se é de Livramento, seja lá de onde for, nós somos protagonistas de um reino sem fronteiras. E por onde quer que andamos, Ele nos pede, não se acomode em pequenas tendas. O terceiro ponto, a transfiguração, a que acontece no Evangelho, é uma antecipação da alegria do Cristo ressuscitado. Mas se lembrem que Ele ainda não ressuscitou. Ele está chegando perto da sua paixão, da sua morte, da sua cruz radical. Por isso que Ele chama os seus discípulos, talvez para dizer assim a eles: olha, vocês não vão aguentar sozinho o peso da cruz. É preciso ter uma experiência antecipada da glória, que vai nos enriquecer nessa história. Por isso que essa palavra transfiguração, ela é não só uma meta, mas ela é uma graça, porque Ele já nos transfigurou. Sem Ele nós não conseguiríamos sair de lugar nenhum para lugar nenhum. Muitas vezes, Dom Valmor, alguém pergunta: mas como que o senhor está, o coração, é uma diferença, tem que mudar de lugar. Sem essa graça da transfiguração do Senhor, que já nos abarcou na mística do seu Evangelho, a gente não sairia de lugar algum. Talvez eu não teria nem saído da minha terra. Por isso, a transfiguração também é hoje o reconhecimento de uma graça do Senhor que nos possui. E não adianta a gente ficar racionalmente tentando entender. Como é que o senhor explica? Não se explica, se vive, e se vive com o corpo. Porque a transfiguração de Jesus não foi uma ideia, foi o seu corpo mesmo que brilhou. E assim Ele também quer que o nosso brilhe. Por isso, eu trago aqui se me permitem, não é para isso o altar do Senhor, de falar da gente, mas hoje me parece que a liturgia me permite isso. Já é mais de 10 vezes que eu faço mudanças em minha vida, mudanças geográficas, de casas, mais de 10. Eu saí lá da Serra do Caparaó, pé da Serra do Caparaó, num lugarejo chamado Araraí, no interior do Espírito Santo, com 14 anos, e fui para Juiz de Fora,
onde o Senhor me conheceu. E ali a gente foi revirado de cabeça para baixo, né? Um menino que andava descalço, que trabalhava na roça, que tinha 9 irmãos, numa casa que era tudo dentro de um pedaço pequeno, já entrar na sua adolescência dentro de uma cidade grande, que estudavam numa escola simples e já entraram numa escola particular. Vocês podem imaginar que grande transformação, como aconteceu na vida de tantos de vocês. Eu me lembro até hoje que eu era menor, né? 14 anos, meu pai me levou ao seminário. Quando ele fechou o portão do seminário, que ele foi embora, eu tive uma forte vontade de ir atrás dele, sabe? Dizer assim, não, pai, eu vou embora, eu vou voltar. Quantas histórias dessas nós já vivemos. E depois no relato pós-pascal, né, lá na frente a gente vai entender, se eu tivesse voltado, o que seria? E depois, como redentorista, mais de 25 anos na congregação redentorista, como consagrado, como padre, e aí nomeado como bispo, mais uma grande travessia, deixar uma família religiosa, ir para um território desconhecido. Quando o Dom Valmor disse que era Vale do Paraupeba, onde é que fica? Brumadinho, não conheço essas terras. Vamos lá, 6 anos aí. E eu confesso para vocês que essa travessia ela tem um lugar particular, porque ela é mais radical. Eu já pedi perdão ao povo de Livramento, que eu já estive 15 dias lá, com todo o respeito a todos de lá, mas eu não conheço o lugar. E quando falaram Livramento de Nossa Senhora, eu também, como vocês, procurei logo. Tem gente aqui que é de lá. Eu já procurei logo onde é que fica, mas eu sou meio acostumado com isso, que se eu falar que eu sou de Araraí também, vocês vão dizer assim, mas onde é que fica? Fica perto de qual cidade? Foi a primeira coisa que me veio, mas é mais radical porque são 37 anos vivendo em Minas Gerais, toda a minha missão foi vivida aqui. E agora um outro, eu digo que a Bahia, Dom Valmor é baiano, digo que a Bahia é quase um outro país, dos costumes, das tradições, do jeito de ser. Isso exige de nós um aprendizado, e já disse para o povo de lá, eu venho aqui para aprender com vocês. Então dessa experiência de tentar transfigurar as nossas vidas nessa itinerância, me parece que foi para isso que Deus me chamou nessa vida. Eu não tenho muito tempo de estabilidade, porque o Senhor nos chama para as novas missões sempre. Imagina, são mais de 10 mudanças que eu faço. Por isso que me perguntaram ali, a TV Horizonte, e o coração, como é que está? Uma mistura muito grande de esperança, mas também de saudade, de amor que a gente tentou esparramar aqui nessa arquidiocese de Belo Horizonte. E claro que o amor de Deus gera também seus conflitos, suas incompreensões, mas a gente vai, eu disse para Dom Joel quando via para a catedral, nós vamos fazer dessa missa uma missa de pura beleza e reconciliação, porque todos em Cristo somos irmãos e irmãs, e a igreja nos convida para a gente cuidar dessa casa comum que é a nossa terra, e a gente não pode perder tempo com outras coisas, do que estão dizendo, do que acham, do que pensam. A gente vai na luz do Evangelho e no caminho do reino de Deus. Por isso, eu termino a nossa reflexão de hoje, esse segundo domingo da quaresma, lembrando muito a toda essa realidade trágica, mas ao mesmo tempo que me modelou no meu coração uma verdadeira conversão, que eu chamo a conversão ecológica. Até é previsto isso pela nossa igreja, que foi minha experiência junto aos atingidos, às atingidas em Brumadinho. Foi a maior dificuldade que eu tive de compreender a outra missão, foi isso. E agora, esse amor todo, essa luta toda, e esses conflitos todos, será que isso agora não existe mais? Eu tenho que esquecer? Eu disse não, e resumi numa frase assim: o luto de Brumadinho, o luto local, ganhou em mim uma luta global.
Eu não tenho hoje que chorar porque eu estou deixando Brumadinho, porque Brumadinho já não me tem, e todas essas causas. Que é impossível ser Dom Vicente Ferreira, desde aquela experiência que fizemos, traumática, dramática. Se eu rasgar essa página, eu já não serei eu mais na minha missão. Isso me consola. Olhando para Nossa Senhora, a quem eu dirijo as últimas palavras dessa homilia. O que é a nossa travessia? Se eu estou aqui cercado de amigos e de gente que me quer bem, diante da grande travessia de Maria, que teve que colocar no seu colo seu único amor, sua única herança, seu único bem. O que será que ela sentiu quando ela perdeu tudo? Então nós estamos bem, eu estou feliz, porque a gente está ganhando muita coisa. Eu fico imaginando o coraçãozinho de Maria. Perdi tudo, foi minha única esperança. Ah, mas ela tinha já certeza. Olha, Páscoa não é certeza, Páscoa é expectativa, é esperança. Ela esperou. Mas vocês já imaginaram até que viesse a luz radiosa de que seu filho havia ressuscitado no seu coração? Por isso que hoje, na pessoa de Nossa Senhora, eu vejo também muitas mães que perdem seus únicos bens e não desanimam do amor. Eu digo sempre, Deus é um amor que existe sempre. Agora, o amor que resiste no dia a dia, esse amor é Maria. A de ontem e as tantas de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio